Ele é teólogo, filósofo, ele é doutor em arqueologia, ele é apresentador do programa Evidências da TV Novo Tempo, ele é professor também. Ele é uma pessoa que tem participado de vários debates, autor de muitos livros e, acima de tudo, uma pessoa que tem muita vontade de ajudar a ensinar e a fazer compreender muitos temas. Dr. Rodrigo Silva, boa noite, seja muito bem-vindo a essa nossa conversa, esse nosso papo desta noite aqui ao vivo com os nossos amigos na internet. O Dr. Rodrigo já está sintonizado aqui. Vamos só esperar um pouquinho. Dr. Rodrigo, boa noite. Você está com a gente aqui? Ouvindo, conectado? Eu acho que ainda não estamos com o áudio do Dr. Rodrigo, mas esse programa aqui você vai poder participar, vai poder deixar suas perguntas. Nós vamos falar de milênio bíblico, vamos falar de ressurreição, vamos falar de arrebatamento, tentar entender: há arrebatamento secreto, não há arrebatamento secreto, como é que funciona isso? E existem muitas dúvidas a respeito disso, e a gente vai conversar um pouquinho com o Dr. Rodrigo Silva, porque ele estuda muito esses assuntos e ele ajuda a explicar aí, e ele vai participar conosco, e eu quero parabenizar você porque você entrou e ajude a compartilhar essa live com mais gente, né? Você pode, enquanto a gente ainda não começa o papo propriamente dito, você pode compartilhar, no YouTube também você pode curtir, e não se esqueça, né? Nós temos conteúdos muito, muito, muito interessantes sobre assuntos dos tempos finais, eventos finais, tudo no site www.apocalipse.com. Aliás, esse site tem muitos conteúdos em vídeo, tem muitos textos, tem estudos bíblicos prontos que você pode acessar e compartilhar com amigos, você mesmo pode fazer o estudo. Eu mesmo tive o privilégio de fazer, estou fazendo uma série de vídeos ali sobre os capítulos do Apocalipse, você pode também dar uma olhada ali, conversar com a gente, deixar comentários, a gente está sempre olhando, os cursos estão disponíveis, nós temos entrevistas também com especialistas, então tem muita coisa interessante ali que vale a pena para o seu ensino sobre a palavra de Deus, especialmente os eventos finais. E hoje a gente vai conversar mais uma vez sobre um tema que tem a ver com os eventos finais, sobre o milênio bíblico, sobre arrebatamento, sobre ressurreição. Eu ainda não tenho a informação se o Dr. Rodrigo... Dr. Rodrigo já me escuta? Boa noite, meu amigo. Agora sim, boa noite, viu? Boa noite a todos. Nós estamos parecendo aqueles da CNN, que o cara tá lá em Nova York, fica um tempão, né? Teve um problema no nosso áudio, isso é chique, viu? Pois é, dá aquele delay, né? Aquele tempinho. Obrigado aí pelo seu tempo, pela sua gentileza de conversar com a gente aí, amigo Rodrigo. Então vamos conversar um pouquinho aí. É por causa do fuso horário de Dinheiro Coelho. É isso aí, diretamente de Engenheiro Coelho. Doutor Rodrigo, vamos começar assim, falando um pouquinho sobre a questão da morte, né? Existem muitas visões filosóficas sobre a morte, e principalmente sobre a pós-morte, né? O que os antigos pensadores falavam sobre isso, tanto os gregos quanto os escritores cristãos, dos primeiros, pelo menos 2 séculos da era cristã? Se falava muito e sempre se estudou muito sobre a morte e principalmente o que vinha depois da morte. Você que é um estudioso da filosofia, aí, profundo estudioso, o que você pode... E da teologia, né? Ambos combinados aí, como é que você avalia essa realidade conceitual aí? Felipe, permita-me antecipar um pouquinho, embora eu vou ser bem assim panorâmico, mas eu acho que eu tenho que entrar um pouquinho antes dos gregos. Vamos pegar lá dos mesopotâmios e dos egípcios, lá atrás. Eles tinham um valor muito grande da morte. Os mesopotâmios já acreditavam que os deuses tinham deuses que habitavam no compartimento do lugar dos mortos, do lugar dos vivos. Os egípcios também. Tanto é que você vai ao Egito, você encontra pirâmides, você encontra sarcófagos, você encontra templos, mas você não encontra as casas, nem dos pobres, nem dos ricos. Interessante, você não vai encontrar o palácio de Faraó no Egito. Por quê?
Porque as casas normais eles faziam de adobe, de tijolo, de barro. E só o mausoléu, a câmara funerária, que ele fazia de pedra mesmo, porque o egípcio acreditava que esse corpo, que essa vida aqui é uma vida passageira, que a vida eterna ele vai ter no mausoléu dele, ali na câmara funerária dele. Por isso que as estátuas eram de pedras, as câmaras funerárias eram de pedra, eram feitas na rocha, mas a casa era feita de tijolo porque passaria rápido. Só que a ideia dos egípcios de alma e também dos mesopotâmios era o seguinte: a alma era uma entidade minha que precisa de um corpo para ela poder habitar. Se ela não tiver um corpo, ela se perde. Por isso que os egípcios, como Ramsés, por exemplo, faziam transições. E a múmia também era muito bem preservada. Porque depois da morte, a alma, o Aká, como se diz na língua egípcia, ela podia habitar naquela múmia ou naquela estátua e assim curtir a vida eterna. Na época dos gregos, porém, foi inventado, especialmente por Platão, a ideia de alma que não precisa de corpo para sobreviver. Foi a primeira vez que começou a falar de uma alma que não precisa de corpo para ela se sustentar. Isso vem com Platão. Na verdade, Platão não inaugurou isso do nada, já tinha alguma coisa mais ou menos ali do mundo de Hades, que ele segurava as pessoas ali, mas Platão inaugurou essa ideia de uma alma sobreviver à morte de maneira incorpórea. Depois, no período romano, a ideia ecoou. E quando o cristianismo se tornou romanizado ou helenizado a partir do segundo século depois de Cristo em diante, o cristianismo começou a abraçar essa cultura grega, esse platonismo, e entender a alma também como sendo algo que pode sobreviver ao corpo de maneira incorpórea, só que aí ela trocou a ideia de campos elíseos pelo céu. Trocou a ideia de asphodel, que era um lugar intermediário ali no inferno dos gregos, pelo purgatório, pelo limbo. Transformou também o Tártaros no que seria o inferno mesmo. E assim continuou durante toda a Idade Média, com os poemas altos, Dante Alighieri, e hoje predomina em grande parte do mundo cristão. Pois é, predomina no mundo cristão, mas quando a gente olha, digamos assim, a tradição judaico-cristã, o texto bíblico, me parece que a visão é bastante diferente dessa, né? Pelo menos é o que alguns cristãos, como os adventistas, por exemplo, abraçam uma outra forma de ver muito diferente dessa, né? Você falou até dos cristãos, mas nem todos pensam dessa maneira, né, doutor Rodrigo? Não, nem todos. Na verdade, isso não é uma coisa que os adventistas ensinaram, não. Você vê, por exemplo, Lutero tinha alguma ideia do sono, da morte, tá certo? Da morte como um sono, como uma inconsciência da alma. Nós temos, por exemplo, aqui eu vou citar a guisa de ilustração, tem um autor protestante chamado Hans Walter Wolff. Ele foi professor na Alemanha e escreveu o livro Antropologia do Antigo Testamento. Foi curioso, ele é um autor protestante, mas o livro dele foi publicado pela Edições Loyola, que é da Igreja Católica. E ele, quando escreve sobre essa antropologia, ele mostra que a noção hebraica, bíblica, de alma, não é aquela noção que os gregos apresentaram e que o hebraico, a nef, a alma, é uma entidade que não sobrevive de maneira incorpórea depois da morte, ela é apenas o resultado do fôlego de vida com o corpo físico que gera a alma vivente. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma vivente. E essa ideia de Wolff, ela foi acompanhada também por outros autores protestantes, como Clark Pinnock, que também falou a mesma coisa, e outros mais que eu poderia citar, que Oscar Cullmann. Oscar Cullmann, por exemplo, ele fez uma distinção muito interessante entre a morte de Jesus e a morte de Sócrates. Sócrates, como acreditava numa imortalidade da alma, Sócrates é mostrado ali no Banquete, que é o livro que mostra quando ele foi condenado a beber cicuta. Sócrates desdenha da morte, faz piada da morte, até fica ansioso para chegar o momento da morte. E Jesus nos evangelhos é o contrário, ele tem receio da morte, ele abomina a morte, ele não quer a morte, ele tem a morte. Então isso mostra que Jesus não tinha uma compreensão de morte. Sócrates, essa foi a conclusão de Oscar Cullmann. Então Oscar Cullmann disse que o que a Bíblia ensina não é imortalidade, é ressurreição, ressurreição da carne. Então há muitos autores nisso. Existe uma obra
eu até tenho ali em cima, mas ela está um pouquinho alta, eu posso só fazer a citação para vocês. A Fé Condicionalista de Nossos Pais. Ela foi escrita por Leroy Edwin Fromm, são 2 livros dessa grossura assim, onde ele mostra na história do cristianismo como sempre houve autores em todos os segmentos que defendiam a ideia da não imortalidade da alma ou da imortalidade condicional da alma, que a morte é comparada ao sono. Especialmente eu posso citar aqui Santo Efrem, que era um pai da igreja oriental. Você tem vários outros aqui, o próprio Irineu de Lyon, e vários outros que eu poderia citar aqui, tanto da antiguidade quanto da teologia recente, da teologia moderna. E sem dúvida o texto bíblico também, né, doutor Rodrigo? Acho que aí há uma abundância de textos que ajudam, né? Para as pessoas que estão de repente entrando aqui, talvez não estejam familiarizadas com o que a Bíblia fala especificamente sobre isso, você pode citar um pouco alguns trechos, algumas citações bíblicas que são bastante contundentes nesse sentido também sobre o estado dos mortos e principalmente sobre essa condição não imortal da pessoa, vamos dizer assim? Sim, eu acho que para essa citação ficar completa, eu tenho que começar com o próprio Gênesis, que dá, se me permitem usar a ilustração, uma receita de como Deus criou. Quando eu digo receita, eu não quero dizer que nós podemos imitar, apenas é uma figura de linguagem. A Bíblia fala: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida e ser alma vivente. Então, quando fala do pó da terra, mas o fôlego de vida, que é o Ruach Adonai, aí o sopro, aí o ser humano se torna Nefesh Hayah, alma vivente. Então, de acordo com o Gênesis, a alma é a junção do fôlego de vida dado por Deus com o pó da terra. Seria mais ou menos uma comparação como uma lâmpada. Uma lâmpada seria, digamos, o pó da terra, na comparação. A energia e o fôlego, a energia elétrica junto com a lâmpada produz luz. Então a luz é apenas a junção da lâmpada com a energia elétrica. Da mesma maneira, a alma é a junção do corpo físico, com o fôlego de Deus. Além disso, várias outras passagens. Por exemplo, no Eclesiastes, que diz: os mortos não louvam, os mortos não sabem coisa nenhuma. Também no Deuteronômio, Deus proíbe aos hebreus de consultarem os mortos. Deus falou assim: não consulteis os mortos, não haja entre vocês quem procura os mortos, a necromante, não haja necromante entre vocês. Temos também Deus abominando uma situação em que o rei Saul foi procurar uma médium em Endor para falar com o espírito desencarnado de Samuel. E Deus o condena por isso. Deus o condena por isso. Para referir agora ao livro de Daniel, Daniel, quando fala da morte, ele fala da ressurreição e fala assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vergonha eterna, outros para a glória eterna. Isso em Daniel. Para o Novo Testamento, o próprio Jesus compara a morte a um sono. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele fala: o nosso amigo Lázaro dormiu, vou despertá-lo. Jesus, o próprio Paulo, do mesmo palavras, ao dizer: nem todos dormiremos, mas ressuscitados seremos com Cristo, com abrir e fechar o soar de uma trombeta. Além dessas passagens que eu fiz menção aqui, assim, Jesus também fala: toda alma, o Antigo Testamento, o livro de Ezequiel, fala: toda alma que esta morrerá. E na mentalidade da imortalidade da alma, a alma não pode morrer, ela é eterna. Mas a Bíblia fala: toda alma que pecar, esta morrerá. E para finalizar, eu quero só chamar a atenção de todo mundo que está ligado com a gente aqui, Felipe, que se você der uma gugada, você vai conferir isso que eu estou falando aqui. A palavra cemitério, que nós usamos até hoje, quem inventou a palavra cemitério? Você pode procurar em vários dicionários para confirmar o que eu estou dizendo. A palavra cemitério vem do grego koemiterion, que significa dormitório, lugar onde as pessoas deitam e dormem. E quem usou a palavra dormitório, koemiterion, para nominar o local dos seus mortos foram justamente os cristãos. Por que os cristãos resolveram chamar o campo dos mortos de dormitório, sendo que no mundo greco-romano já havia outras palavras
para designar o lugar dos mortos. Você tinha necrópolis, por exemplo, como os gregos usavam, e os latinos pegaram, também incorporaram isso. Você tinha a palavra catacumba, que os cristãos até usam por um tempo, mas eles batizam, inauguram o lugar dos mortos com o nome de dormitório. Não seria esse um indício da crença dos cristãos primitivos da morte como um sono? Haja vista que em várias lápides cristãs do primeiro e segundo século ali, até do quarto século, nós temos muito a morte comparada a um sono, a uma inconsciência até a ressurreição, até a volta de Jesus. Interessantíssimo isso aí. Nós estamos tendo alguns picos aqui na conexão, mas eu entendo que grande parte do conteúdo está sendo possível. Acontece, né? Internet muitas vezes é instável e tal, isso pode acontecer, mas o conteúdo justifica, né? A gente ficar firme aí e prestar atenção e inclusive mandar perguntas, né? Mandem E se perguntas. alguma coisa não ficou claro, podem perguntar. Repete aquela parte ali que deu o pico na hora, eu repito, viu? Se alguma parte não ficou O clara aí. Dr. Rodrigo citou uma série de textos bíblicos aí. Agora, eu motivo o pessoal a escrever perguntas para a gente ir conduzindo essa conversa. Agora, quando a gente fala de milênio, vamos entrar então um pouquinho em milênio, nem que a gente depois volte com algumas perguntas de ressurreição e morte, não tem problema nenhum também. Mas quando a gente fala de milênio, existe uma ideia aí corrente no mundo cristão de que vai haver um milênio de paz aqui na Terra, em algum momento. Mais ou menos aí vai acontecer. A Bíblia tem esse pensamento? Qual é a base dessa ideia de um milênio de paz por aqui? Isso é algo que faz um sentido realmente, assim? Bom, a única passagem da Bíblia que menciona o milênio é Apocalipse capítulo 20, onde o texto fala de Deus vindo, prendendo o dragão, né? E lançando o dragão no abismo para que ele não mais enganasse as nações durante um período de 1000 anos. E durante esse período de 1000 anos, os que estavam com Cristo iriam governar com Cristo. Eu vou ler alguns textos aqui, Apocalipse capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão uma chave, a chave do abismo, e uma grande corrente. Ele segurou o diabo, a antiga serpente, o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Verso 4. Também vi tronos, e nesses assentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Também vi ainda as almas dos que haviam sido decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. São esses os que não adoraram a besta e a sua imagem, não receberam a sua marca na fronte ou na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Uma nota de rodapé. Note que as almas dos mortos aqui, a vida dos mortos, eles só recebem a recompensa com Cristo nesse período aqui dos 1000 anos, e não imediatamente após a morte deles. Tanto é que Apocalipse capítulo 6, quando há um clamor por justiça, é dito que esses mortos repousem um pouco mais de tempo, até que se complete o número dos seus conservos. Depois eu posso falar desse texto, porque aparentemente ele parece chocar com o que eu estou falando, mostra uma consciência dos interpretações que foram dadas ao longo do cristiano milênio. Nós dividimos essas interpretações da seguinte maneira. Existe uma interpretação que é a chamada pré-milenialista. O que é a pré-milenialista? Eu, como adventista do sétimo dia, faço parte dessa interpretação. A interpretação milenialista entende que vem primeiro a volta de Jesus visível e após a volta de Cristo haverão 1000 anos, esse milênio. Certo? O milênio ele é posterior à volta de Jesus. Essa é a visão pré-milenista. Existe uma segunda visão chamada visão pós-milenialista. O que diz a visão pós-milenialista? Que, na verdade, a volta só ocorre depois do milênio. E que esse milênio é um tempo simbólico em que Cristo estará governando no céu, não na terra, e que só depois desse milênio é que Cristo volta. Existe uma visão ainda, um desdobramento dessa visão pós-milenialista, que é a milenialista, inaugurada por Santo Agostinho, que acreditava que o milênio
era o governo espiritual de Cristo na Terra. Agostinho viveu numa época em que a igreja cristã estava conseguindo muito poder, ela tinha agora conseguido dinheiro do império, ele estava no período constantiniano, pós-constantiniano, então as igrejas que antes eram perseguidas, os irmãos que eram proibidos de ter a sua religião, com a suposta conversão do imperador Constantino, tornaram-se agora a religião queridinha do Império Romano. Então a igreja da noite para o dia ficou rica. Os líderes da igreja antes viviam às escondidas, agora recebiam até pagamento governamental com funcionários públicos. Antigos templos pagãos foram transformados em basílicas e catedrais da noite para o dia. Era chique ser cristão, de uma hora para outra. Então Agostinho de Hipona, respirando todo esse otimismo do cristianismo, entendeu na época dele que o milênio era o reino espiritual de Cristo na Terra. Tanto é que ele escreveu um livro, Cidade dos Homens e Cidade de Deus, onde ele fala: o amor fundou duas cidades, a cidade dos homens e a cidade de Deus. A igreja era o reino de Cristo na Terra durante o milênio. E após o milênio, Cristo voltaria, por isso que é milenialista ou pós-milenialista. Além dessas duas visões, pré e pós-milenialista, existe também a visão amilenialista, que é aquela que simplesmente nega qualquer valor profético ao milênio. Bom, isto posto, qual é aquela que eu interpreto? Eu já falei que é a pré-milenialista, e por quê? Em primeiro lugar, porque se a gente lê bem a cronologia dos últimos eventos do Apocalipse, a gente vê que a volta de Cristo é descrita no capítulo 19, a partir do verso 11, onde mostra o céu aberto e Cristo voltando. Depois que Cristo volta com poder e grande glória, e o reino é dado aos filhos, e a ressurreição acontece, aí que começa o milênio. Tá certo? Então, para mim, a volta de Jesus ela é antes do milênio. A segunda razão por que eu não acredito no pós-milenialismo é porque, como bem disse aqui um autor até batista, Harold Shelley, que publicou um livro pela antiga Juerp, o que a Bíblia apresenta é uma volta literal de Cristo e não um arrebatamento secreto da igreja. Sobre isso a gente pode falar um pouquinho daqui a pouco, mas só vou antecipar um pouquinho dizendo que hoje tem uma visão um pouco mais moderna do milênio, que acredita que Jesus virá, arrebatará a igreja de maneira secreta, e depois de 7 anos, quando o anticristo estiver governando aqui, Cristo virá do céu e ficará durante 1000 anos aqui na Terra, governando a Terra. Durante esses 1000 anos, pode ser que crianças morram, pode ser que ainda haja uma doença, uma coisa assim. Não é a erradicação completa do pecado. É apenas Cristo governando aqui na Terra por 1000 anos, num período de paz. E nesses milênios, o diabo vai estar preso, Então a Terra vai ficar melhor porque o diabo não estará aqui. Mas só depois desses 1000 anos é que inauguraria a eternidade, onde nós não mais morreríamos, não haveria mais morte, nem pranto, nem dor. O milênio seria apenas uma situação atual, porém melhorada. Eu não vejo base bíblica para isso, porque a Bíblia fala que durante os 1000 anos nós vamos nos assentar em tronos, nós os que formos salvos, para julgar a todos. E mais, quando Jesus, em João capítulo 14, 1 a 3, fala da volta dele, ele fala: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei e vos receberei para mim mesmo, segundo outra tradução, e vos levarei para mim mesmo. Então, nos promete voltar nos buscar para as moradas na casa do Pai. Então, num primeiro momento, eu não acredito que esse milênio será um reino de paz aqui na Terra, porque diz que Cristo vem para nos levar para a casa do Pai. E aqui na Terra estará o diabo preso por uma cadeia de circunstância. E quando a Bíblia fala, foram postos tronos, o lugar desses tronos, vi também tronos. Em todo Apocalipse, os tronos são sempre postos no céu. Então, eu não acredito que o milênio será algo que os remidos em Cristo passarão na terra. Eles passarão no céu, com Cristo, julgando, entendendo o processo da redenção.
Após o milênio, a Bíblia fala assim, Apocalipse capítulo 21, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, que descia do céu. Então nota que depois do milênio, a Nova Jerusalém ela não está na terra ainda, ela vem do céu. E é quando a Nova Jerusalém vem do céu que fala que ela está adornada como uma noiva preparada para o seu noivo. E fala assim, ela, a Nova Jerusalém, é o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Então, de certa forma, ela vem já com os servos de Deus dentro dela. Então, na minha visão, eu sou pré-milenialista. O milênio é um período de tempo, provavelmente literal, na minha opinião, é literal, que acontece depois da volta de Jesus, onde o diabo é preso na terra por uma cadeia de circunstâncias e a igreja, ou os remidos de todos os tempos, estarão com Cristo durante 1000 anos no céu, para entender o julgamento, para entender os atos de Deus. Uau! Muitas explicações sobre um período tão interessante. Doutor Rodrigo, deixa eu juntar alguns questionamentos que já surgiram aí relacionados a milênio. Eu vou fazer um combo agora de perguntas de milênio, assim, e aí você vai tentando dar alguma explicação para algumas delas aqui, porque tem algumas exigem, quem sabe, mais tempo, né? Por exemplo, o Emerson Coelho, eu acho que de certa maneira a pergunta dele está respondida, né? Como é que será a volta de Cristo após os mil anos? Eu acho que você já apresentou um pouco disso, né? Agora, por exemplo, Wagner Larissa pergunta sobre essa questão da literalidade dos 1000 anos. É possível falar em literalidade dos 1000 anos se tem tanta simbologia no contexto de Apocalipse 20, por exemplo? Então, acho que podemos aí, o Wagner, e aí depois também tem uma outra questão, o José Antônio coloca assim, o único momento de paz na Terra é depois da volta de Cristo e antes da segunda ressurreição, porque Satanás não vai não vai ter ninguém a tentar. Então são duas questões aí do Wagner sobre a literalidade e do José Antônio sobre esse momento de paz aí, que alguns estão muito preocupados em saber quando é que vai ter paz nesse contexto final, né? Bom, vamos lá. Vamos por etapas. Sobre a questão da literalidade, vou começar por esse aí. Exegeticamente falando, é difícil bater o martelo. Se eu for pela exegese, é difícil bater o martelo. Por que, por exemplo, eu posso aplicar o princípio dia-ano para as 70 semanas de Daniel, para os 1260 anos de Daniel, para os 42 meses de Apocalipse, mas não posso aplicar o princípio dia-ano para o milênio. Eu vou dar para vocês a interpretação de alguns teólogos e, na verdade, o que acontece? A própria Ellen White, também da Igreja Adventista, ela também participa disso aqui que eu vou falar para vocês. Parece que para depois do final dos 2300 anos, ou 2300 tardes e manhãs, não há mais princípio cronológico de profecia para o povo de Deus. Não havendo mais nenhum princípio cronológico de profecia para o povo de Deus, então a última profecia que teria o princípio dia-ano, ou simbologia, seria Daniel 8,14. Depois de Daniel 8,14, não dá mais. Mesmo que eu saí de Ellen White, eu vejo uma base bíblica nisso no seguinte sentido. Todas as profecias de tempo que Deus aplica o princípio dia-ano, Deus sugere que nós calculemos aquele tempo, né? Ou fala, bem-aventurado aquele que chega até. Deus sempre tem uma sugestão que a gente entenda os sinais, as estações, quando aquilo começa, quando termina. Sempre há isso. Sabe e entende, Daniel, desde a saída de ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o príncipe, 70 anos, 70 semanas de anos, etc. Até quando durará o sacrifício contínuo, né, e a abominação desoladora? E eu vi um santo que dizia, até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então sempre tem um até. É uma perspectiva em que o profeta olha daqui para o futuro e tem um até, um momento que ele começa, que ele é aconselhado a contar, que está na história, ele pode perceber. O milênio
foge completamente a todas essas características. O milênio é um tempo fora do tempo. Por que eu digo é um tempo fora do tempo? Porque quando Jesus voltar, os salvos vão ser retirados daqui para ir com ele para a eternidade, e aí começa o milênio. Não há chance profética de ficar ninguém aqui calculando quando começa. O final do milênio não representa a libertação dos filhos de Deus, mas a própria volta de Jesus já é a libertação deles. Então é diferente de Daniel capítulo 8 e Daniel capítulo 9. É diferente também dos 42 meses, que fala que foi dado ao anticristo o poder de agir durante 42 meses. Não há isso em relação ao milênio. Há apenas o fato de que os salvos governam com Cristo por 1000 anos. Ponto. Então, com esses elementos em questão, eu trabalho com a hipótese que nós não podemos aplicar ao milênio o princípio de ano. Isto, contudo, não exime a possibilidade de que seja também um tempo figurativo. Por quê? Porque para nós que estivermos com Cristo no reino celestial, a modalidade de tempo lá é diferente da Terra. Você sabe que se você for para o planeta Júpiter, o dia de lá tem uma modalidade diferente do da Terra, né? Não é a mesma noção de dia, o ano lá tem uma duração diferente. Nós sabemos, o Einstein dizia que o tempo é relativo, e ele é tão relativo o tempo que um anjo conseguiu sair do trono de Deus e em poucos segundos atender a oração de Daniel e estar na presença de Daniel e falou assim: Daniel, no início das suas orações veio o decreto, eu saí e vim te fazer compreender a visão. Isso me faz pensar que até o tempo dos anjos é um tempo que não pode ser medido nem pela velocidade da luz, porque a luz não gostaria segundos para vir do trono de Deus até a Terra, e um anjo gastou. A própria física quântica mostra, e o próprio Stephen Hawking e outros físicos aí, que o tempo dobra ao buraco de minhoca no universo, que se você conseguir entrar num buraco de minhoca, nome que eles usam em física, você pode cruzar de uma ponta do universo. A física quântica mostra de um elemento que pode desaparecer aqui e aparecer ali. Então Deus tem outras dimensões de tempo, não são necessariamente aquelas medidas pelo meu relógio com 1 hora de 60 minutos. A partir disso, pode ser que para os remidos na eternidade, o tempo seja mais rápido do que 1000 anos da perspectiva humana aqui. Na Terra, pode ser que esse período seja literal, o diabo fique 1000 anos no tempo terrestre aqui. Mais um parênteses para todo mundo entender. Você sabe que se você entrar num foguete que for a velocidade da luz e o seu companheiro ficar aqui, você vai ter andado 1 minuto no foguete e quando depois de ter alcançado a velocidade da luz em 1 minuto e volta, você vai sair do foguete e no seu relógio dentro de 1 minuto. Mas do lado de fora do foguete pode ter passado aí, sei lá, quase 100 anos. Aquele colega já morreu e já está o tataraneto dele do lado de fora te esperando. Para você foi só 1 minuto de relógio, mas do lado de fora o tempo foi muito mais longo. Se o próprio Einstein diz isso com relação à teoria da relatividade, por que não aplicar isso também à ideia do tempo de Deus e o nosso tempo? Então, lá no céu vai ser uma dimensão de tempo que eu não consigo medir. Aqui na Terra pode ser que passe 1000 anos e para a gente lá vai ser uma semana. Perceberam a questão? Eu só posso ir até aqui, Felipe. O que passar disso, eu já cairia na especulação e aí já é perigoso. Com relação à paz, a paz para os salvos, ela virá quando Cristo aparecer nas nuvens com poder e grande glória. Só que olha que interessante, nós entendemos algumas coisas. Paulo fala, no momento em que a igreja estava num litígio, ele chama a atenção dos irmãos e fala assim: por que vocês estão brigando entre vocês, dando que o juiz de fora resolva demandas entre vocês? Vocês esqueceram que nós julgaremos os próprios anjos, os anjos caídos? Paulo fala que nós julgaremos os anjos. Daniel também fala, assentou-se no tribunal, né, e abriu-se os livros. E outro livro, o livro da foi aberto, o Apocalipse também fala do tribunal se sentando, dos tronos com os santos. Mas alguém pode perguntar, se a paz já foi instaurada na primeira vinda de Cristo, na segunda vinda de Cristo, Jesus
um poder de grande glória. E a está lá, e os salvos estão com ele no céu. Para que ter o diabo preso aqui por 1000 anos, que seja? E para que manter os ímpios mortos? Isso apenas depois do milênio, porque segundo assim que o milênio termina, eu vou ler para vocês aqui Apocalipse 20, verso 11, diz assim: vi um trono grande e branco, e aquele que está sentado, a terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para ele. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo conforme o que estava escrito nos... O mar entregou seus mortos que nele estavam. O inferno entregaram os mortos que nela estavam. Esses mortos aqui não são os justos mortos, porque eles já estavam ressuscitados com Cristo na primeira ressurreição. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse será no lago de fogo. E curioso, por que que os mortos ressuscitam? Porque fala aqui que depois dos 1000 anos, quando porém se completarem os 1000 anos, estou lendo o verso 7, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Agog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número desses era como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra, cercaram o acampamento dos santos e a cidade de Deus, a cidade amada. Porém, desceu o fogo do céu e os consumiu. Ora, se eles já estavam condenados na volta de Jesus, e muitos que estiverem vivos vão pedir aos montes que caiam sobre eles, para que Deus vai ressuscitá-los 1000 anos depois, só para queimá-los de novo? Será que Deus está brincando com os ímpios, como uma criança colocando a lupa numa formiguinha e matando a formiga? Não, Deus não é nenhum sádico. A razão pela qual haverá essa ressurreição e o período dos 1000 anos no céu, a meu ver, são as seguintes. Letra A. Deus em si mesmo se basta, mas ele resolve contar conosco. Deus não usa... Vocês estão me ouvindo? Porque parece que acabou aqui a bateria. Não, Estão me tá ouvindo, tudo né? certo. Tô ouvindo normal. Ok. Deus, ele não faz as coisas às escondidas. Deus não é do tipo que fala assim, eu tenho autoridade, eu falei, acabou. Ninguém mais discute. Não. Deus partilha conosco a sua decisão. Então ele vai esclarecer para os salvos por que que a Joana foi salva e por que que a Maria não foi. Por que que a gente não esperava ver uma pessoa ali, ela está entre os remidos? Ele vai esclarecer. E não só esclarecer do ponto de vista intelectual, ele vai também acalmar o nosso coração, caso algum de nós subamos lá e não vejamos um ente querido. Imagina a dor de uma mãe de estar entre os remidos e não ver o filho dela ali. Então, mais do que uma mera explicação, Jesus vai confortar o coração dessa mãe, de modo que ela consiga entender os atos de Deus, os juízos de Deus, e passar a eternidade sem sofrer pela perda do filho que não está lá. Outra coisa que vai acontecer, nós precisaremos de um período para nos adaptar ao céu. Você sabe que mesmo as coisas boas, quando elas entram no organismo assim, se a gente não está acostumado, a gente assusta. Por exemplo, um cego, se ele recebe um transplante de córnea e volta a enxergar, os primeiros minutos de visão daquele cego não são de alegria e satisfação, é de pânico. O cérebro dele não está acostumado a ver a imagem, a ver coisas, a ver cores. Então, quando as ataduras estão retiradas e ele começa a enxergar tudo, a primeira sensação dele é de pânico. Ele tem que ir voltando a enxergar aos pouquinhos para que o cérebro se acostume com a imagem. A mesma coisa um surdo. Se um surdo faz uma cirurgia que ele começa a ouvir com um aparelho, no início ele acha tudo estranho, o cérebro não está acostumado. A mesma coisa nós, Felipe. Para a gente chegar no céu, contemplar a glória de Deus com vista desarmada, estar junto com os anjos, com os santos, a gente precisa de uma adaptação também à realidade celestial. E quando Cristo voltar, que agora está tudo esclarecido para nós, veja bem, antes da volta de Jesus, ele esclarece tudo com os anjos e com os mundos infindos que ele criou. Durante o milênio, ele esclarece as coisas para os salvos. E depois do milênio, ele esclarece para Satanás, os anjos e o diabo e os que seguirem a Satanás.
A acusação primeira que foi feita a Deus obriga os seres a servi-lo. Era um ditador, um legalista. Essa foi a acusação. Então Deus permitiu que o mal se levantasse. Não foi o desejo de Deus, não foi vontade de Deus, não foi o plano de Deus que se tornasse uma realidade. Permitiu. E uma vez que o mal se tornou uma realidade, ele pode agora, depois do milênio, reunir todos os seres que ele criou, do primeiro ao último. Do primeiro ser que ele criou até o último. Os salvos estão dentro da Nova Jerusalém. Os ímpios fora dela. O diabo com seus anjos fora da Nova Jerusalém. O universo todo está reunido. E Deus poderá finalmente perguntar a todos: agora vocês já sabem o que é o mal de verdade. Vocês se tornaram conhecedores do bem e do mal. O que é que eu devo fazer? Eu devo permitir que o mal se prolongue ou eu devo destruir o mal? Aí, em uníssono, a criação fala: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Senhor. E até o próprio diabo, com os ímpios, até ele vai ter que admitir, porque diz que todo joelho se dobrará. Não fala a maioria dos joelhos. E toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então, até o demônio, com os anjos caídos e os ímpios, vão se dobrar e vão reconhecer a soberania de Deus e vão reconhecer que Deus tem o direito de descer o fogo do céu, consumir o mal e eles juntamente com o mal. Ou seja, a destruição final dos ímpios será Deus atendendo à oração universal de todos os seres por ele criados. Impressionante isso. Impressionante, doutor Rodrigo. A justiça e o amor de Deus combinados, né? Atuando de uma maneira impressionante e perfeita, né? Com essa sua resposta, você, na verdade, respondeu também alguns questionamentos que vinham de... entendo eu que Guilherme Andrade perguntava sobre uma pessoa que morreu e não teve oportunidade de conhecer a Jesus vai ressuscitar para morrer, para ser salvo. Então, acho que você já respondeu aí. A Daphne Brito também perguntou: nesses 1000 anos alguém pode se converter? Você já colocou aí, já está na sua fala, já tá isso respondido também. Paulo Faria, também acho que a sua resposta já veio nesse bloco aí, Paulo, porque você pergunta: depois do milênio, como será a vida dos salvos? Então, terá a possibilidade de pecar? Não, né? O mal destruído completamente. O doutor Rodrigo deixou bem claro. A Bíblia fala: não se levantará por 2 vezes a iniquidade. A Bíblia fala: não se levantará por 2 vezes a iniquidade. Então, e alguém pergunta: mas qual a garantia que nós temos que o mal não se levantará se nós continuaremos sendo seres livres? É porque agora nós já sabemos o que o mal é e o que ele produz. Isso vai causar tal marca no universo que nunca mais vamos querer pecar, negar a Deus, porque agora nós nos tornamos conhecedores do bem e do mal. Os nossos olhos foram abertos, nós comemos o fruto proibido. É isso que Deus queria evitar, que nós conhecêssemos o bem e o mal. Só Deus conhecia o bem e o mal, no sentido que Deus, ele é onisciente. Então Deus saberia o que seria o mal. Nós não éramos. Então quando ele falou com Adão e Eva: no dia que comerdes dos frutos, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então agora que nós conhecemos, não queremos o mal mais. E sabe, Felipe, nós vamos ver a sequela que o mal deixou no universo. Sabe qual a cicatriz que o mal vai deixar no universo? Cristo vai ficar por toda a eternidade com as marcas da crucifixão preso a um corpo humano. Eu teria que ter mais tempo para mostrar os versos que sustentam isso que eu estou dizendo, mas eu quero falar com vocês que isso aqui não é nenhuma heresia, nenhuma filosofia invencionice, não. A base bíblica e muitos teólogos afirmam exatamente o que eu estou afirmando. Como parte do preço da nossa redenção, Jesus ficará por toda a eternidade restrito a um corpo humano com cicatrizes da crucifixão. Ou seja, aquela marca que você tem de uma operação que lhe machucou, de apendicite, aquela cicatriz de um acidente de moto que você teve, tudo aquilo, pode ficar tranquilo, Deus vai restaurar no seu corpo em glória. O único corpo glorioso que manterá as marcas do pecado é o corpo de Cristo. Então, o trauma que o pecado deixará na eternidade estará no corpo glorificado de Jesus. É o preço que ele pagou pela nossa salvação. Doutor Rodrigo, nós temos ainda um tempinho aqui. Eu queria
voltar àquele assunto do arrebatamento, né? Porque nós falamos bem rapidinho. E acho que seria interessante agora falar um pouquinho mais, afinal de contas, agora retrocedendo, né? Nós já chegamos na Nova Jerusalém, vamos voltar um pouquinho na cronologia dos eventos finais e vamos pensar nesse momento em que Jesus volta. Mas para alguns, há um momento em que Jesus, vamos dizer, faz um rapto, uma espécie de um rapto secreto de alguns, e dentro daquele contexto de um milênio aqui na Terra, alguma coisa assim. Mas a Bíblia não fala em arrebatamento secreto, mas ela fala em arrebatamento, né? A palavra arrebatamento, para começo de conversa, Felipe, você tem a palavra raspado. Raspados, ou em grego, pode ser arrebatar, ou furtar, ou roubar. Jesus até usa essa palavra rapazo, quando ele conta aquela parábola, nenhum homem chega numa casa para roubar a casa sem primeiro prender o valente. Ora, se fosse algo secreto, não precisaria prender o valente para roubar a casa. Então, nem sempre arrebatamento significa coisa secreta, tá certo? De passagem, eu apelo de novo para esse livro aqui do Dr. Harold Shelley. Ele mesmo mostra, é um livro batista publicado pela Juerp, que o que eu vou falar está aqui, inclusive. Essa história do arrebatamento secreto, ela não fez parte da tradição cristã. Então, os irmãos evangélicos que estão nos ouvindo dessa forma, deixe-me dizer que, por mais que hoje o arrebatamento secreto, a ideia do deixados para trás, está popularizado em muitas igrejas, especialmente as pentecostais, neopentecostais, as carismáticas, as renovadas, deixe-me dizer aos irmãos que eu respeito a maneira de cada um ver, mas saibam que nem Lutero, nem Calvino, nem Zwinglio, para falar dos pais protestantes, nem os albigenses, nem os cátaros, os valdenses, nenhum cristão jamais defendeu isso. Você não vai encontrar nenhuma linha de João Calvino defendendo o arrebatamento secreto. Os luteranos não vão encontrar nenhuma linha de Lutero. Os batistas não vão encontrar nenhuma linha dos anabatistas ou de Roger Williams defendendo isso, nem de Spurgeon, nenhum. A história do arrebatamento secreto, ela só foi escrita ou proposta em 1830 por um autor, ele era irlandês, inglês, anglo-irlandês, chamado Nelson Darby. O Nelson Darby, ele foi que pela primeira vez em 1830 propôs a ideia de uma volta secreta de Cristo com o arrebatamento da igreja. E ele, de onde que ele tirou isso? Ele tirou isso de um padre jesuíta chamado Francisco Rivera. E Francisco Rivera, para poder responder aos protestantes que entendiam que o papado era o anticristo e que tudo que estava acontecendo na igreja era a grande apostasia, Francisco Rivera escreveu um tratado de escatologia, de fim do mundo, empurrando a volta de Cristo para bem longe, visão pós-milenialista, empurrando a volta de Jesus para bem longe e tirando completamente do papado qualquer ideia que pudesse atrelá-lo ao Apocalipse 13. E então o Darby, inspirado nos escritos desse padre, ele propôs pela primeira vez em 1830 que a igreja seria arrebatada secretamente e pegou alguns textos bíblicos que supostamente apontavam para isso. A partir disso, houve, no início do século XX, a famosa Bíblia de Scofield, que foi uma Bíblia anotada, e essa Bíblia de Scofield se tornou a Bíblia dos protestantes, especialmente nos Estados Unidos. E a Bíblia de Scofield também defendia as ideias de Darby. Depois de Darby, você veio com Hal Lindsey, que propôs nos anos 80, de maneira bem forte, a ideia do arrebatamento secreto, e ele teve como parceiro o Hal Lindsey, perdão, antes do Hal Lindsey tem o outro, o Hal Lindsey, que começou a colocar o quebra-cabeça, Tim LaHaye, lembrei agora. O Hal Lindsey começou a colocar isso nos anos 80, Tim LaHaye escreveu algum. Acho que deu um corte aqui, doutor Rodrigo. Pode repetir de novo? Acho que deu um. Volta ali um pouquinho que deu um cortezinho quando você estava falando dessa.
da sequência do John Darby. Ele vai trocar aqui, colocar um outro fone. Enquanto isso, você não se esqueça aí de consultar o nosso site apocalipse.com. Aí tem muitos conteúdos interessantes. Enquanto o Dr. Rodrigo recupera o seu áudio aí, já vai dar certo. Só uma questão de um pouquinho. E nós estamos aqui recebendo as perguntas. Vamos tentar ainda juntar algumas perguntas que chegaram. Tem algumas questões que nós não vamos conseguir colocar agora, mas com certeza, de alguma maneira, nós vamos deixar algumas respostas ali. Eu não escuto ainda o Dr. Rodrigo. Está sem áudio agora. Ele vinha falando sobre essa sequência, a explicação de como que essa teoria do arrebatamento secreto foi sistematizada, né? Ele falava do Nelson Darby e da Bíblia de Scofield, que acabou sistematizando as ideias ali, e ele estava explicando a sequência para depois, com certeza, explicar qual é o princípio bíblico. Isso deve vir na sequência. Probleminha aqui de conexão, mas já vamos ter... Está me ouvindo, Felipe? Agora sim, já voltou. Dr. Rodrigo Silva, você estava falando então dessa sequência aí, né, de Darby, dos anteriores. Se você só onde eu parei, o pessoal chegou a ouvir até Hal Lindsey. Pode continuar daí. Eu acho que é importante explicar essa sequência aí. Tá. Bom, então, eu já falei lá do Darby, depois veio a Bíblia de Scofield, depois veio Hal Lindsey, que nos anos 80 começou a propagar com força isso aí, e Tim LaHaye tornou a coisa cinematográfica a partir de livros e filmes. Então aí virou uma coqueluche no mundo evangélico hoje falar que a igreja vai ser arrebatada. A única coisa que eu posso dizer para os irmãos é que é muito estranho que o arrebatamento secreto da igreja não tenha sido ensinado por pelo menos 1.800 anos de cristianismo. Se essa é uma verdade cristã, por que não encontramos nenhum pai da igreja falando dela, nem os teólogos medievais, nem os primeiros reformadores, nem os protestantes, nem os reavivalistas falaram dela? Só agora, a partir de 1830 e século XX, que é falado do arrebatamento secreto. Então eu particularmente não acredito nele. Eu acredito, como a Bíblia fala, que a volta de Jesus será algo visível, glorioso. Ele fala assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. E ele reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma outra extremidade do céu. Ora, essa linguagem não alcança a ideia de um arrebatamento secreto às escondidas. Parece algo bem visível, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E a palavra arrebatamento na Bíblia, como eu falei, ela não tem o sentido de rapture, como diz em inglês, de um rapto secreto. Ela tem sentido apenas de algo que é retirado daqui e levado às pressas para lá. Então, quando Paulo fala, seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos, eu não posso ler isso com a ideia de arrebatamento hoje. Eu tenho que ler como está no original grego, né? Ser arrebatado é ser retirado daqui com pressa e levado para lá, como Filipe, por exemplo, que foi arrebatado quando ele estava no lugar e foi levado até onde estava o etíope, para quem ele pregou, e você pode ler isso no livro de Atos dos Apóstolos. Eu teria mais coisa para falar, mas eu acho que o tempo já está esgotando. Nós estamos chegando no final, mas eu não queria terminar ainda, doutor Rodrigo. Eu queria que rapidamente, nós temos ainda um tempinho, e nossos amigos estão com a gente, eu sei que as dúvidas são muitas, e nós até teríamos outras questões, mas em relação à morte, por exemplo, a gente recebeu algumas perguntas aqui, algumas dúvidas que ficam em relação ao texto bíblico, às vezes dando a entender algo diferente da questão da morte, né? Por exemplo, Jesus e o ladrão da cruz, aquela famosa frase, né, estarás comigo no paraíso, Mateus 10, 28, que não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Então parece que ali tem uma diferença, né? O corpo é uma coisa, a alma é outra, estão separados. Dúvida da Amanda Martins e dúvida da Eufrásia da Silva. O que podemos falar sobre esses textos que dão, às vezes, a entender que a alma é uma coisa, o corpo é outra, o espírito é outra? Vamos lá, então. Eu vou fazer uma propaganda aqui, mas não é para aproveitar o canal da divisão para o meu, mas é porque
Se não der tempo de eu esmiuçar os detalhes aqui, eu vou sugerir a Amanda, ou pessoa que está perguntando, Por entrar no meu favor. canal do YouTube, Rodrigo Silva Arqueologia. Rodrigo Silva Arqueologia, porque eu fiz 2 vídeos recentes, 3 vídeos na verdade. Um sobre o tema do ladrão na cruz, o outro sobre seria a alma imortal, onde eu explico alguns textos como esse de Jesus falar, temer aquele que pode matar no inferno o corpo com uma alma, e o terceiro, onde eu explico a parábola do rico e Lázaro. Ali, cada vídeo tem uns 20 minutos mais ou menos, então eu explico com mais detalhes lá, tá bom? É só entrar no YouTube, Rodrigo Silva Arqueologia. E se gostar, ative o sininho lá também, viu? Dá o like pra gente. Bom, mas aqui em 1 minuto, tentando responder tudo isso, vamos por etapas então. Em primeiro lugar, o texto do ladrão na cruz. Em grego, Jesus diz assim, Amen soi lego semeromet emu esse into paradeitso. Em verdade, digo hoje, estás comigo no paraíso. O texto é dúbio em grego. Não tem ponto nem para cá, nem para lá. Então você fica sem saber qual das duas frases você lê. É como se eu falasse assim, eu encontrei Zé Carroceiro. Você está falando de um Zeca da roça, Zé Carroceiro, ou você está falando do Zé que é carroceiro, que puxa uma carroça? É o Zeca da roça ou o Zé da carroça? Zé Carroceiro. Então, às vezes, a gente chama isso de anfibologia ou dubiedade. E a minha tese de doutorado na Universidade Católica foi provando que no grego do Novo Testamento, no grego koiné, quando um verbo está entre 2 advérbios, ele qualifica o verbo da antecedência. Por isso, eu sugeri que a melhor tradução para esse texto seria, em verdade, digo hoje, vírgula, tu estarás comigo no paraíso. Isso foi do ponto de vista grego. A minha tese foi defendida na universidade não adventista e a banca aceitou essa tese, inclusive a Edições Paulinas publicou um resumo dela, não foi a Casa Publicadora Brasileira dos Adventistas, e está por aí. Alguém esses dias falou, mas a própria Bíblia de Andrews, que os adventistas têm, está citando diferente de você. É porque a Igreja Adventista não tem uma tradução própria. Ela usa as traduções da Sociedade Bíblica do Brasil ou da Imprensa Bíblica Brasileira, desse jeito. Ela não tem uma tradução própria. Mas você pode olhar lá as argumentações. Fora dessa questão filológica do grego, da sintaxe do grego, eu posso dizer que o próprio Jesus não subiu para o Pai. Ele não foi para o paraíso, porque na manhã da ressurreição do domingo, ou seja, ao terceiro dia, quando ele encontra com Maria Madalena, e ela começa a segurar, ele fala, Maria, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Como é que ele poderia prometer, na sexta-feira, levar o ladrão ao paraíso, se nem ele tinha ainda subido ao Pai? Alguns tentam contra-argumentar isso, dizendo, não, mas o paraíso não é estar junto do Pai. Então fica estranho, porque o paraíso parece ser um lugar ausente do Pai, né? Porque para Jesus levar o ladrão para o paraíso na sexta-feira, esse paraíso tem que ser um lugar ausente do Pai, porque só no domingo que ele fala com Maria, eu ainda não subi para o meu Pai. Então que paraíso é esse que tem a ausência de Deus, que Deus não está ali? Né? É meio estranho isso. Não parece a ideia de paraíso que a Bíblia apresenta. Paraíso é a presença de Deus. Bom, com relação a Jesus dizer, temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma, ali Jesus está falando uma linguagem que no Novo Testamento as pessoas podiam entender melhor. Eu não tive tempo para discursar isso aqui, mas depois do cativeiro da Babilônia, os próprios judeus foram contaminados demais pela filosofia grega. Muitos judeus foram contaminados. E você pode pesquisar isso na internet, há dezenas e dezenas de autores que repetem isso que eu estou falando. Esse problema de Grécia e Bíblia foi muito forte, tanto é que na época do cristianismo, Tertuliano dizia, o que tem Atenas a ver com Jerusalém? É porque ele mesmo via como é que os cristãos e os judeus estavam por demais seduzidos pela cultura grega. E havia alguns que não aceitavam essa junção, mas outros aceitavam. E essa ideia dos gregos sobre os judeus trouxe para eles a cabala, por exemplo, que acredita até em acender vela para a alma, coisas dessa natureza. Os próprios discípulos de Jesus, quando ele veio andando sobre as águas, gritaram pensando que era um fantasma. Então Jesus foi aos poucos corrigindo as ideias deles. E a prova mal que Jesus corrigiu é que a alma, na visão de Jesus, pode morrer. Olha o que Jesus falou. Antes temam aquele que pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma.
Aqui, Jesus não estava defendendo a imortalidade da alma. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, se Jesus estivesse defendendo a imortalidade da alma, como se acredita até hoje, ele não falaria do corpo sendo perecido no inferno, porque o corpo não perece no inferno. Segundo os que acreditam na imortalidade da alma, quem perece, quem é tentado no inferno é a alma, não é o corpo. O corpo acaba no pó da terra. Quem fica lá queimando é a alma, não é o corpo. Como é que Jesus fala de um Deus que pode fazer perecer no inferno o corpo? Então a noção de inferno de Jesus não é a noção de inferno que muita gente tem hoje. E segundo, ele fala, pode fazer perecer a alma. Na doutrina da imortalidade da alma, a alma não perece, ela fica queimando por toda a eternidade. E Jesus fala de um inferno onde alma e corpo perecem. Então esse texto, para mim, ele é problemático para quem defende a imortalidade da alma. Porque mostra que a noção de inferno de Jesus não é a noção de inferno de uma alma que fica para sempre queimando lá. Porque a alma pode perecer e o corpo também perece. Jesus ali usa inferno no mesmo sentido que o Antigo Testamento falava do Sheol. O Sheol é a sepultura, é o lugar para onde todos os mortos vão. E de que maneira que Deus pode fazer perecer da sepultura, no Sheol, tanto a alma como o corpo? Ora, entendendo que a alma é a junção do corpo com o fôlego de vida, se você está em Cristo, você não está morto. Por quê? Porque o seu corpo está dormindo no pó da terra, o seu fôlego voltou para Deus, mas na manhã da ressurreição dos justos, ele reunirá o fôlego de vida com o corpo e você voltará a ser alma vivente. Então você não perecerá, a sua alma não perecerá. Mas se você é um ímpio, você vai desaparecer. Então aí ele faz perecer no inferno, na sepultura, tanto o corpo como a alma, porque o corpo acaba desaparecendo e a alma nunca mais voltará a ser vida. Doutor Rodrigo, vamos ter que nos encontrar de novo para fazer mais uma live sobre esse assunto, porque ele ainda rende muito mais, né? E eu tenho certeza que você tem muito mais ainda a compartilhar, mas a gente tem que chegar ao fim, até porque daqui a pouco nós temos uma live aí em espanhol que o nosso pessoal aí da técnica precisa dar esse suporte também. Doutor Rodrigo, eu quero agradecer, mas eu não quero terminar sem a gente fazer uma oração. Eu quero agradecer a todos os que fizeram perguntas, fizeram comentários. Muito obrigado. Eu vi ali, eu dei uma olhada agora, o pessoal está comentando, alguns estão até pegando algumas partes do que você está falando e já estão respondendo para aqueles outros. Então, o pessoal vai fazendo a sua própria moderação ali no grupo, né? E a nossa equipe está muito atenta também. Eu só quero deixar de sugestão esse livro também, né? Imortalidade ou Ressurreição, do Dr. Samuel Bacchioli. Olha aí, ó. Essa sua edição aí é mais histórica aí, né? Essa aqui eu comprei quando eu estava na Andrews lá. Então, pronto. Mas é o mesmo. Então, muito que bom. Eu estou recomendando o livro que não é recomendado pelo doutor, né? Então não tô fora, não. E outros materiais, apocalipse.com, o canal Rodrigo Silva Arqueologia, né? Arqueologia, Rodrigo Silva Arqueologia. Então aí você tem fontes inesgotáveis. Pesquise, ore, estude. Você vai crescer em conhecimento, vai crescer na graça de Cristo e vai ficar cada vez mais animado, esperando a volta de Jesus com muito mais tranquilidade e preparo espiritual. Doutor Rodrigo, vamos encerrar com uma oração aí, pedindo a bênção sobre os nossos amigos que estão acompanhando aí, milhares que estão assistindo agora nesse momento. Vamos orar. Amado Senhor, querido Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Perdoa os nossos pecados, se alguma coisa que nós falamos que não deveríamos ter dito, ou se faltou alguma coisa, que o teu Espírito possa completar a imperfeição da nossa voz, possa traduzi-la num gesto de amor, num convite de graça que Jesus faz a todos os seus filhos. Dá-nos a tua paz, pelos méritos da cruz nós oramos. Amém, Senhor. Amém, fiquem com Deus. Continuem compartilhando esse conteúdo com os amigos, porque vai ser de grande enriquecimento por muito mais tempo ainda. Um abraço a todos. Um abraço, tchau, tchau. Obrigado.